Caros amigos e amigas, desejo a continuação de um bom dia. A morte, o salário do pecado é a morte. Está em Romanos, em que diz que o salário do pecado é a morte. O pecado ditou-lhes a morte. O salário do pecado é a morte. Mas, graças a Deus, que o versículo não termina aí. Porque se terminasse aí, não haveria esperança para a humanidade. Limitar-nos-ia a que seja o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. Podemos não ter esperança por nós mesmos, contradizendo o aviso de Deus de que a desobediência resultaria a morte. Satanás garantiu certamente: não morrereis. Mas depois de haverem transgredido o mandamento de Deus, Adão e Eva descobriram que o salário do pecado é realmente a morte. O pecado ditou-lhes a sentença: tornarás à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Está em Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Estas palavras não indicam a continuação da vida, mas a sua cessação ao fim. Depois de ter dado esta sentença, Deus vedou ao casal pecador o acesso à árvore da vida, para que não coma e viva eternamente. Está em Gênesis, capítulo 4, versículo 22. Poderemos ver em Gênesis, onde Deus colocou um querubim para vedar o acesso à árvore da vida. Ora, Gênesis, nós somos descendentes de Adão e Eva, por isso são eles culpados da nossa morte. Se Adão e Eva não tivessem pecado, nós hoje não morreríamos. Pois, eu acho que Deus teria muito mais prazer do que nós, porque Deus não fez um ser humano para que morra. O plano de Deus era para que o ser humano vivesse. Simplesmente o ser humano escolheu. O livre-arbítrio é isso. O livre-arbítrio é: podemos escolher entre uma coisa e outra, obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. Porque se Adão e Eva tivessem obedecido, não, Eva só. Sim, Eva não fez de propósito. Tanto que ela depois trocou o paraíso por nada. Mas Adão amou Eva, a sua esposa. Adão nunca imaginaria viver no paraíso sem Eva. Só que ele esqueceu-se que quem fez a Eva poderia fazer outra Eva. Mas ele não queria outra Eva, ele queria aquela Eva. Assim como muita gente muitas vezes não quer outra pessoa, quer é aquela. E então foi o caso de Adão e Eva. Adão também só. Uhum. Ora, nós vemos aqui quando Deus fez Adão e Eva, foi assim:
mesmo Adão. Na criação, Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fogo da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. O relato da criação revela que a humanidade recebeu a vida de Deus. Que a imortalidade não é inata à humanidade, mas um dom de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, deu-lhes uma vontade livre, a faculdade de escolher. Podiam obedecer ou desobedecer, mas a continuação da sua existência só era possível através de uma obediência contínua e pelo poder de Deus. Deste modo, a sua posse do dom da imortalidade era condicional. Deus teve o cuidado de explicar sob que condição perderiam o direito a este dom. Comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus avisou explicitamente: quando dela comer, certamente morrerás. E temos uma coisa que vamos compreender. Adão e Eva, a única coisa que eles receberam ao comer do fruto não foi nada positivo. Primeiro, sentiram medo. Segundo, sentiram que estavam nus, tiveram vergonha. Ou seja, todos os sentimentos negativos, tudo o que era mau, foi que eles compreenderam que tinham recebido. Porque o que era bom, Deus já tinha revelado a eles. Ou seja, eles sentiram medo de Deus, sentiram vergonha de Deus, e eles começaram a fazer uma coisa que eles antes não faziam, que era se acusar mutuamente. É isso que nós vamos ver, que realmente Adão e Eva trocaram o paraíso por nada. E então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pareça. Ou seja, Deus restaurou a confiança, restaurou a esperança na humanidade, ao dando o seu próprio Filho para morrer por nós. Tenham um bom dia e obrigado pela vossa atenção.